Vamos para a nossa continuação da nossa aula, né? Lembrando que na aula passada a gente tinha feito o nosso personagem, o nosso jogador explodir, o nosso inimigo efetuar os tiros, certo? Vocês viram? O nosso jogador, ele explodiu. O que a gente vai fazer hoje nessa aula? Vamos dar movimento para o nosso inimigo, certo? Dar movimento para o nosso inimigo é um pouquinho diferente da movimentação do nosso jogador, porque quem controla a movimentação do nosso jogador é o próprio jogador. Então o do inimigo tem que ser algo automatizado, então ele vai se mexer de forma randômica ou de forma padronizada, mas é automático, o jogador não controla, certo? Eu vou fazer um script que você consegue fazer uma base, você tem uma base de como você pode criar vários tipos de movimentação para cada tipo de inimigo. Então se você quiser criar vários tipos de inimigo, cada um com a sua movimentação específica, esse script aí já vai dar uma ajudinha, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui na nossa pastinha de scripts, vai vir no Create, C# e vai criar o script chamado Move Inimigo. Tá aqui o nosso script bonitinho, certo? Ele não tem nada ainda, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai setar nas variáveis. Lembra que a gente vai criar primeiro todas as nossas variáveis. A primeira variável que a gente vai criar é uma variável do tipo pública, certo? Ela é do tipo float, número quebrado, para quem não lembra. E ela vai se chamar mínima X. O que é mínima X? Mínimo de distância até onde o nosso inimigo vai na posição X. Vamos repetir esse processo. Public float máximo X, que vai ser até onde o nosso inimigo vai na posição máxima do X, certo? Mesma coisa a gente vai fazer no Z, porque o nosso personagem ele não vai só andar, como vocês estão vendo aqui, ele não vai só andar para direita ou para esquerda, certo? A gente quer fazer ele andar para direita e para esquerda e ele balançar de cima para baixo, dá um pouquinho mais de desafio aí no jogo. Então o que a gente vai fazer? Vai criar outra variável pública também do tipo float e vai chamar mínima Z. Vai ser o mínimo Z, repete o processo, public float, máximo Z. Criamos essas duas. Além disso, a gente pode colocar um progresso. Claro que nesse exemplo aqui que eu vou usar, eu não vou usar isso agora, mas vai ficar como sugestão para vocês e vocês vão ver como é que rola esse funcionamento. Primeiro eu vou criar a variável public float Z progress. Vou por assim. E eu vou criar mais duas variáveis. Uma que se chama public float também. Opa, escrevi errado. Public float vel, que vai ser a nossa velocidade. E duas variáveis do tipo bool. Para quem não lembra, o tipo bool é se é verdadeiro ou falso. A primeira vai ser ver máximo Z, para ver se ele vê se é verdadeiro ou falso. E uma outra do tipo bool, ver máximo X, certo? Opa, digitei errado aqui. Aí. Podemos dar um save. E agora a gente vai começar a programar o nosso script. Lembrando, recapitulando aqui, a gente vai usar nesse script o void start. Para quem não lembra, o void start, ele roda apenas uma vez. Então você inicia, no momento que esse script vai acontecer a leitura dele, quando ele lê o start vai executar uma vez e depois disso ele para. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso void start é criar uma variável do tipo vector3, que vai se chamar posição início, certo? Criada essa posição início, a gente vai falar que a pos início ela é igual a transform.position. O que eu tô falando aqui? O nosso pos início vai ser a posição inicial do nosso inimigo, certo? Depois disso a gente vai colocar o nosso mínimo X vai ser mais ou igual ao nosso pos início, certo? Ponto X, claro. O nosso máximo X vai ser mais igual ao nosso pos início, ponto X novamente. Nosso mínimo ponto Z, o nosso mínima Z vai ser mais ou igual pos início ponto Z, certo? E o nosso máximo Z vai ser mais ou igual pos início ponto
x.z. O que eu tô falando aqui? Que dependendo da posição do nosso inimigo, o nosso máximo, mínimo, tanto no x quanto no z, ele vai ser igual à posição atual, ele vai ser maior ou igual à posição atual do nosso inimigo. Então ele vai pegar como base a posição atual do nosso inimigo e ele vai determinar o máximo e o mínimo que eu colocar, que eu determinar no script, certo? Feito isso, a gente vem aqui no nosso void update. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever no nosso void update this.transform.position é mais ou igual ao nosso Vermax, certo? E ele vai perguntar para o vector 3, sentido direita, left, não, sentido esquerda, desculpa. Vector 3 novamente, sentido direita, vezes velocidade, que é a velocidade do nosso, que a gente vai setar, vezes tempo por tempo delta. Certo? Bom, aqui o que a gente escreveu? A gente falou que na transformação de posição, o nosso Vermax, que vai ser o verdadeiro ou falso, ele vai perguntar para direita ou para esquerda, vezes o tempo e a velocidade. Então, se eu falar que, tipo, quando o Vermax chegar numa posição X, tanto na direita quanto na esquerda, ele vai virar verdadeiro ou falso. E a gente vai fazer o mesmo processo na volta. Com o nosso Z, a gente vai perguntar. Opa. Porque como o Z é para cima ou para baixo, para frente, para trás, então é back e vector 3 forward, certo? E ele vai ser também vezes vel, que é a nossa velocidade, vezes time.delta time, certo? Feito isso, a gente vai criar uma condição if. Se essa posição de x for maior que o nosso máximo e diferente que o nosso do x, se é verdadeiro ou falso. Se ele for diferente, ele vai fazer a seguinte condição. Ele vai colocar o nosso Vermax x como verdadeiro, igual a true. O nosso mínimo z vai ser mais ou igual ao progresso, z progress, certo? O nosso máximo de z vai ser mais ou igual ao progresso também. E a gente vai falar que essa transformação, essa mudança de posição vai ser mais ou igual a vector 3 para frente, forward, vezes o progresso. Bom, o que faz esse script? Para cada vez que o nosso máximo de posição x for diferente da condição verdadeira ou falsa do nosso Vermax, da posição x, o Vermax ele vai ficar verdadeiro, e aí o progresso de z, ele vai ser maior, vai somar ou vai ser igual ao nosso progresso em z, então o mínimo ou o máximo. Fizemos todo esse processo, a gente vai fazer uma condição else, se acontecer isso. Caso não aconteça, a gente abre outro if aqui e vamos falar o seguinte: essa posição de x, claro, se ela for menor que o nosso mínima x, e também tem que ser igual ao a nossa condição do Vermax x, que vai estar verdadeiro, ou vai, quer dizer, no caso vai estar falso, porque se não for verdadeiro, ele vai ser falso, na condição que a gente colocou no else. Vamos abrir chaves. Então a gente vai falar o seguinte: o nosso Vermax vai ser igual a falso, o nosso mínimo z vai ser
mais ou igual ao zProgress. Ele parou de me dar as referências. Nosso máximo Z vai ser mais igual ao nosso zProgress, certo? E essa posição, this.transform.position, vai ser mais ou igual a vector 3 para frente, forward, vezes o zProgress, certo? A gente vai criar outro if, vai abrir, vai falar this.transform.position.z vai ser maior que o nosso máximo z, certo? E diferente do nosso ver max z, certo? Dentro disso a gente vai falar que o nosso ver max z vai ser igual a verdadeiro. Se não, a gente vai falar o seguinte: se this.transform, essa posição ponto z for menor que o mínimo, mínima z, e ver max z, aí parênteses, fecha, vamos falar que o ver max z vai ser igual a falso, certo? Vamos dar um save, vamos testar esse script. Ele é um script meio longo, meio confuso. Vamos jogar aqui o nosso move inimigo para dentro do nosso inimigo e a gente vai setar. Lembrando que a gente tinha limitado o nosso jogador nas posições menos 3.5 e mais 3.5. Então vamos setar da mesma maneira. Vai ser menos 3.5 mais 3.5. A mínima aqui que a gente pode fazer em Z, isso de acordo com o meu jogo, né? Vai ser menos 1.5. O máximo a gente já deixa 0. E o zProgress a gente não coloca ainda. Vamos setar uma velocidade, eu só vou mostrar sem o zProgress. Vamos dar um apply. Vamos ver como é que fica. A gente dá um play aqui. Olha lá. A gente criou uma movimentação padrão de um inimigo. Vou dar um max mais aqui para vocês verem melhor. Olha lá. Ele tem um estilo de movimentação. E ele sempre vai repetir. Os tiros saem de várias maneiras, certo? O que faz o zProgress? Vamos supor que em certo nível vai começar a vir várias tropas de inimigo. Então a gente fala que depois de um ciclo de movimentação do nosso boneco, do nosso inimigo, ele vai avançar um ponto no eixo Z. Então vamos lá. Fez, ó, um ciclo. Pá, aqui ele tá indo pra cima, eu coloquei ao contrário, peraí, tem que ser negativo. Isso. Então vai lá, fez um ciclo, pô, desceu. Vai fechar outro ciclo, pô, desceu. Vai fazer outro ciclo, desceu. E assim ele vai avançando até pode colidir com o seu inimigo e assim vai. Dá a opção e dá sua criatividade de como você fazer essa movimentação pro seu personagem, pro seu inimigo, certo? Eu sei que essa aula foi um pouco cansativa, meio confusa, mas eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários aí que a gente colabora, tenta responder na medida do possível. Você também pode deixar sua dúvida no e-mail que tá na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar aqui seu like, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal se você é novo. O link do projeto vai estar na descrição do vídeo para vocês baixarem caso vocês queiram o script que eu fiz, certo? Até a próxima, um abraço, fui!